Fala galera, tudo bem aí com vocês? O modo turbo aí tá ativado, porque eu tô aqui no modo turbo ativado, né? Vamos falar agora sobre estratificação de risco cardiovascular. Todo paciente hipertenso, gente, ele precisa passar por avaliação de classificação de risco, né? Para poder ver aí o risco de ter um desfecho negativo cardiovascular pelos próximos 10 anos, tá? O Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, fala bastante do score de Framingham, né? E esse score de Framingham ele é importante pra gente e ele tem aqui uma idade específica. Você sabia disso? É de 30 a 74 anos. Caiu uma prova, eu falei, uai, que score de Framingham tem idade? Tem, porque foi a idade aí que foi utilizada para o estudo em Framingham, né? Sobre esse risco cardiovascular. Então é de fato o grupo que foi usado para estudo, né? Para estabelecer aqui esse critério, tá bom? Então vamos aqui fazer a análise da estratificação de risco cardiovascular. Não é específica para o paciente hipertenso, né? Avaliação de risco cardiovascular global. E tem como objetivo determinar o risco global de um indivíduo entre 30 e 74 anos desenvolver doença cardiovascular em geral nos próximos 10 anos, tá? Então a gente diz assim, onde tem número tem questão, né? A hashtag da gente, onde tem número tem questão. Inclusive você pode encontrar por meio dessa hashtag várias dicas legais lá no meu Instagram, tá bom? Então 30 a 74 anos caiu na prova da IBFC. Foi a banca que cobrou essa idade aqui do nosso score de Framingham, tá bom? O nosso material aqui, né, da 8ª diretriz, ele traz lá uma classificação de estágio de hipertensão arterial de acordo com o nível da PA, presença de fator de risco cardiovascular e lesão de órgão-alvo ou comorbidade. Para fazer o risco, né, sem avaliar pelo cálculo do score de Framingham de forma mais diretiva aqui, de forma mais simples, tá? Então, observe que eu tenho aqui, ó, sem fator de risco. Eu tenho aqui nenhum fator de risco nesse paciente, né? Ele é pré-hipertenso, 130 a 139, de 85 a 89. Sem risco adicional, né? Então, a gente vai ter aqui nesse paciente, um paciente sem risco, né? Pelo item cruzando aí fator de risco e pressão arterial. O paciente que está pré-hipertenso, mas que já tem 1 ou 2 fatores de risco, ele vai estar em risco baixo. Maior que 3 fator de risco, ele vai estar em risco moderado. E se ele tem lesão de órgão-alvo, qualquer órgão-alvo que ele tenha lesão, doença renal crônica estágio 3, diabetes mellitus, doença cardiovascular já instituída, ele vai ser risco alto, tá? Então aqui eu não estou fazendo o cálculo do score de Framingham, eu só estou vendo quantos fatores de risco ele tem e o estágio da pressão que ele se encontra e fazendo esse cruzamento, tá certo? Então observe que essa parte é importante, tá? Aqui no estágio 1, 14, né? 140 por 159 e 90 a 99, eu não tenho nenhum fator de risco, mas só o fato dessa pressão aqui mais alta, eu já tenho risco baixo, né? Mas se eu tenho já um fator de risco, ou 2, já vai ser risco moderado, tá? 3 fatores de risco, eu tenho risco alto e lesão de órgão-alvo, risco alto. À medida que a pressão aumenta, né? Mesmo sem fator de risco, eu vou para o risco moderado. E a partir que está aqui, ó, de 180 a 110, no nosso estágio 3, mesmo sem outro fator de risco, eu já vou dizer que é um risco alto, tá? Então, aqui, a classificação de risco cardiovascular pela 8ª diretriz, ela foca nessa nossa tabelinha aqui, tá certo? O que é lesão de órgão-alvo? Hipertrofia de ventrículo esquerdo, que é quando o coração ele cresce, né, o músculo ali, por estar trabalhando com pressão alta. O índice tornozelo braquial menor do que 0,9. Doença renal crônica estágio 3. Se você ainda não assistiu a nossa aula de doença renal, né, na disciplina de clínica médica, assiste lá também. A gente vai classificar, né, a perda da função renal pela taxa de filtração glomerular e aqui o estágio 3 vai estar entre 30 e 60. Albuminúria entre 30 e 300 ou relação albumina-creatinina urinária de 30 a 300. Fatores que podem modificar o risco do paciente hipertenso. História familiar ou nos pais de início precoce de hipertensão, nível muito elevado de um fator de risco individual, incluindo hipertensão arterial estágio 3, eclâmpsia e pré-eclâmpsia prévia, apneia do sono
essa diretriz ela pegou pesado com a apneia do sono, conectando com a hipertensão, tá bom, gente? Então pode ser que algumas questões de prova venham nesse foco aí. Pressão de pulso maior que 60, que é a diferença entre a sistólica e a diastólica, tá? Aqui como um fator que pode modificar esse risco. Observe que lá atrás a gente viu que o parâmetro relacionado à rigidez arterial maior que 65, mas acima de 60 a gente já tem um risco aqui adicional, tá? E o ácido úrico para homens maior que 7, para mulher maior que 5,7, tá? Proteína C reativa ultrassensível maior que 2, inclusive esse parâmetro entrou no score de risco de Reynolds, tá? Junto com a história familiar, para acrescer aí ao antigo e mais utilizado score de Framingham. Frequência cardíaca maior que 80, síndrome metabólica, sedentarismo, fatores psicossociais e econômicos, distúrbios inflamatórios aqui crônicos. Em relação à síndrome metabólica, gente, esse é um assunto muito importante, tem caído bastante em prova, tá? Então fiquem atentos com relação a isso, tá? Eu tenho dois parâmetros diferentes, tá certo? A depender do que a nossa literatura pedir. Eu tenho os critérios da Internacional, Federação Internacional de Diabetes, tá? IDF, que está referenciado aqui na nossa norma em destaque, né? Que a gente está discutindo, que é a 8ª diretriz de hipertensão, certo? Então, aqui eu tenho esses parâmetros, tá? Eu já volto neles. E tenho o Brunner, que tem outros parâmetros diferentes, né? Em alguns aspectos aqui, bem como acrescenta dois outros itens, que é o estado pró-inflamatório, que é a proteína C reativa, né? E o estado pró-trombótico, que é a elevação do fibrinogênio. Inclusive, isso aqui caiu na prova da Marinha, né? Qual era o fator da síndrome metabólica, conectado ali, usando como referência o Brunner, e a resposta correta era a elevação do nível de fibrinogênio, além dos outros critérios aqui que estão sendo trabalhados, tá bom? Então, fiquem atentos a essa literatura que pedi, tá bom? Então, aqui, na síndrome metabólica pela diretriz, eu tenho obesidade central, com circunferência abdominal maior que 80, e em mulheres, né, e 94 para homens, tá? E além disso, que aqui seria um fator para a 8ª diretriz primordial, tem que ter isso, mas somado aqui a dois fatores positivos dos 4 aqui abaixo, que seria triglicerídeo maior que 150, o HDL menor que 40 para homem e menor que 50 para mulher. Observe que tudo para mulher, né, é mais difícil. Eu falo isso porque eu sou mulher. E para a gente conquistar algo aqui é um pouco mais difícil do que para os homens, né? E isso tem que ser levado em consideração mesmo. E hipertensão arterial 130 a 85. E glicemia de jejum acima de 100. Ou seja, já um pré-diabetes aqui instituído, ou se a pessoa já tem um diagnóstico, claro, de diabetes mellitus tipo 2 aqui previamente diagnosticado, tá? Então eu tenho esses 4 parâmetros aqui e mais a circunferência abdominal que tem que estar presente para categorizar aqui a síndrome metabólica, tá bom? Já o Brunner, ele traz primeiro o conceito, né, da síndrome metabólica, que é o conjunto de anormalidades metabólicas, incluindo a resistência à insulina, a obesidade, dislipidemia e hipertensão, que aumenta o risco de doença cardiovascular. O diagnóstico dessa síndrome inclui 3 das seguintes condições, né? Então, ele não coloca aqui a questão relacionada a... Não, tem que ter aumento da circunferência como a Sociedade Brasileira colocou, tá bom? Então, eu tenho aqui resistência à insulina, nível de glicemia em jejum superior a 100, ou teste de tolerância à glicose anormal, que já é igual lá da Sociedade Brasileira. A obesidade central, e aí ele coloca de forma diferente os parâmetros de circunferência, né? Ele vai botar 90 para mulher e 100 para homens, enquanto aqui a gente tem 80, né, para as mulheres e 94 para homens, tá? Gente, essa questão de circunferência abdominal, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Circunferência abdominal para a síndrome metabólica, na 8ª diretriz, ele vai estar 80 para mulher, né, e 94 para homem, tá? Para risco cardiovascular, aqui eu vou ter 88 para mulher e 102 para homem, tá? São coisas diferentes, tá bom?
em relação a um pior agravamento aqui do quadro. E para o Brunner, a circunferência abdominal aqui da mulher vai estar em 90, né, para risco, e o homem aqui 100, tá? Então, cuidado com esses valores aí, porque se isso não estiver bem organizadinho na nossa cabeça, né, pode confundir você, tá bom? E aí o Brunner tem também a dislipidemia, que é igual no caso, né, 150 aqui de triglicerídeo, 50 de HDL para mulher e 40 para homem, pressão de 130 a 85 por 85, vai ser igual aqui, tá certo? Da Sociedade Brasileira. E aí esses outros dois critérios que vão estar sendo acrescidos aqui pelo Brunner, tá? Proteína C reativa e elevação do fibrinogênio. Lembrando que fibrinogênio, gente, é o composto que está ali solúvel no nosso plasma e que, na corrente sanguínea, ao ser ativada a cascata de coagulação, esse fibrinogênio ele se transforma em fibrina, né? Para poder promover a formação do trombo ali, que vai impedir o sangramento, tá bom? Quando esse poder de formar trombo está aumentado, isso vai potencializar aqui, né, a formação desses trombos, e isso vai favorecer também os eventos cardiovasculares, tá bom? Vamos na questão de número 11, na prova do HUB do CESP de 2018. Na consulta de enfermagem para estratificação de risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do score de Framingham. Exato, né? Aqui está certinho. Um dos scores que a gente vai utilizar aqui para avaliação do risco cardiovascular na consulta de enfermagem é o score de Framingham, tá certo? E o que é esse score de Framingham? Né? O score de Framingham está lá no caderno de atenção básica 29. Essa tabelinha não está na oitava diretriz, tá? A oitava diretriz ela traz o risco cardiovascular por meio desse cruzamento que a gente apresentou, dos fatores de risco, lesão de órgão-alvo e níveis de pressão, tá bom? Ele não vai ter lá o detalhamento do score de Framingham, tá certo? Eu acrescentei isso aqui na nossa aula, porque nas provas de enfermagem isso é muito cobrado, tá? Aqui, primeira coisa, a gente separa em homem e mulher. Por quê? Observe que a idade, a gente já vai ter aqui, ó, na mulher de 30 a 34 anos, menos 9 pontos. No homem, nessa idade, ele já perde só 1, né? Então, aqui, a primeira situação de diferença, né, do score de Framingham, já vai ser essa separação da mulher do homem, porque nós vamos ter características diferentes físicas aqui que vão estar em situações de vida diferentes, trazendo riscos específicos, tá? Observe aqui que no caso da mulher e do homem, quando a gente é mais nova, né, a mulher tem mais vantagem para o risco cardiovascular. À medida que a gente vai entrando aí nas idades mais adiante, a gente vai percebendo o quê? A gente vai percebendo que o risco vai se invertendo, né? O risco da mulher começa a ficar maior do que o do homem, tá certo? Então aqui, ó, a partir de 40 a 44 anos, a gente tem 0 na mulher e 1 no homem. Ainda o homem tá ganhando, né? De risco maior. Depois aqui, ó, de 45 a 49, a mulher inverte a situação, que é o período relacionado à menopausa, que a gente perde o fator protetor do estrógeno, tá bom? E aí o risco cardiovascular da mulher vai disparar em aumento aqui frente ao dos homens. Então observe que de 50 a 54 eu já vou para 6, enquanto aqui está 3. Então observe que depois o homem é mais estável nesse risco, né? E a mulher não, a mulher ela tem esse marco aí da menopausa, trazendo um risco maior cardiovascular nessa fase, tá? Aí o HDL e o LDL também, a gente vai ter diferenças entre homens e mulheres, tá? Então observe aqui, ó, o HDL, que é o colesterol bom na mulher, né? Se a gente tá com ele menor que 35, soma 5 pontos, tá? Que é um fator de risco importante. Já no homem, soma 2, tá? Então na mulher isso vai ter uma maior repercussão, tá? O LDL na mulher aqui com o LDL maior que 190, para homem e para mulher tá igual, tá? E além desses critérios do colesterol, da idade, do sexo, a gente tem a pressão arterial, os níveis, né, em que a pessoa se encontra, tá? Vai ter o diabetes e vai ter também o tabagismo, tá? O tabagismo soma 2 pontos, diabetes somam 4 pontos aqui na mulher. No homem, o diabetes soma 2 e o tabagismo soma 2, tá bom?
Então, só para a gente poder memorizar, porque pergunta muito desse score. Tanto os itens, não pede para você fazer cálculo, tá? O cálculo não pede. Mas pergunta quais são os itens, pergunta aqui o que significa, né? Menor que 10% é um risco baixo, de 10 a 20 moderado, maior que 20 risco alto de ter esse evento cardiovascular nos próximos 10 anos, tá bom? E aí, além do score de Framingham, né? Nós vamos ter o score de risco de Reynolds, tá? Que ele pegou o score de Framingham e adaptou, né? E trouxe pra gente aqui dois acréscimos, né? Que é proteína C reativa e história familiar. E caiu na prova da Secretaria de Saúde de Pernambuco esse item. Então, olha aqui comigo. A compreensão da estratificação de risco cardiovascular para a classificação de um paciente é importante para definir estratégias de cuidado e prevenção. Existem vários scores de risco utilizados na prática clínica. A respeito dos scores de risco cardiovasculares, assinale a alternativa correta. A. O score de risco de Framingham estima a probabilidade de ocorrer infarto agudo do miocárdio ou morte por doença coronária. Então, no contexto aqui do que significa o score de Framingham, sim, ele avalia o risco de você ter um infarto ou morte por doença cardiovascular. Tá certo aqui o gabarito, tá? B. O score de risco de Reynolds não contempla a história familiar? Errado, é exatamente a diferença, ele contempla a história familiar. C. O score de risco de Framingham tem como diferencial o uso da proteína C reativa? Não. Qual é o que tem a proteína C reativa, gente? É o de Reynolds. D. O score de risco de Framingham contempla a história familiar da doença coronariana? Não, não tem história familiar no Framingham. E o score de risco de Reynolds não estima o risco de morte em 10 anos, ele estima. Assim como o Framingham, ele também estima. A diferença é que ele complementou com alguns riscos, tá bom? Então, a letra A, o gabarito. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia tem lá, né, uma consideração, né, um detalhamento sobre esse score de risco de Reynolds, onde é desenhado para estimar o risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou outro evento cardíaco maior em 10 anos, e esse score de risco incorpora o valor da proteína C reativa, de alta sensibilidade e história familiar precoce antes dos 60 anos, de infarto do miocárdio, aos fatores usados ao score de Framingham. E aí ele traz idade, o gênero, colesterol total, HDL, pressão arterial sistólica e tabagismo, citando aqui a referência do Framingham, ok? Interessante a gente trabalhar isso. Vamos trabalhar aqui as metas terapêuticas, né? Quando e como que eu vou exigir alguns valores determinados aqui da pressão arterial no tratamento desse paciente hipertenso, tá? Quando eu falo aqui dessas metas pressóricas, tá? Gerais a serem obtidas, eu vou ter aqui a PA sistólica esperada, né? Dividida em dois grupos, tá? Depende se o paciente tem um risco baixo ou moderado, ou se ele tem um risco alto. Se ele tiver um risco alto, eu vou ser mais exigente com ele, tá bom? Então, a sistólica aqui, para quem tem baixo ou moderado risco, manter menor que 140. E na diastólica, menor que 90. Já no alto, eu vou considerar 120 a 129, tá? E 70 a 79 aqui de diastólica, tá certo? Então, essa é a meta geral. Agora, a gente tem metas específicas para pacientes relacionados aqui com algumas doenças conectadas com hipertensão, tá? Que potencializam esse risco. Hipertenso de baixo risco ou moderado, valores inferiores a 140 por 90. Hipertenso com doença arterial coronariana, ou seja, já tem angina, né, já teve um infarto. Então, a meta é obter a PA menor que 130 por 80, mais a diastólica maior que 70. Por quê? A hipotensão nesse paciente com doença arterial coronariana, ele pode representar para a gente uma hipoperfusão coronariana, tá bom? Insuficiência cardíaca ou episódio prévio de AVE. A meta vai ser 130 por 80. Doença renal crônica vai ser aqui a PA menor que 130 por 80, monitorizando especialmente redução da função renal e alterações eletrolíticas. Diabetes mellitus, PA menor que 130 por 80 e evitar valores menores que 120 por 70, tá? Então aqui a gente tem as metas por grupo, por categoria, né? E lá na diretriz isso é quase um capítulo falando só disso aqui, de cada uma dessas doenças e porquê dessa meta, né? E eu trouxe de forma bem objetiva nas provas de enfermagem, isso aqui não tende a cair. Se perguntar meta vai ser mais
esse slide aqui, né, de meta mais geral, tá? Dependendo do risco, baixo, moderado ou alto, de maneira mais ampla, tá? Eu acho mais difícil cair conectado aqui com essas doenças, mas em provas de residência em cardiologia, por exemplo, pode ser que cobre esse detalhamento, e por isso a gente abordou aqui na nossa questão, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala aqui em relação a metas e risco cardiovascular, o foco para a nossa prova é exatamente atentar aqui para o nosso cuidado de saber o que é o risco cardiovascular, né? Saber aqui que a Sociedade Brasileira vai trazer para a gente lá aquela tabelinha, né, de correlação dos valores pressóricos com a quantidade de fator de risco conectado, de forma mais direta e objetiva, mas que existe o score de Framingham e que ele também é referenciado no site da Sociedade Brasileira, né, nos cadernos de atenção do Ministério, fala muito do score de Framingham, tá certo? E um nível de aprofundamento maior, esse score de Reynolds, que também vai estar sendo aí cobrado, tá certo? Em relação a provas mais difíceis, né? Aquela questão que a gente diz assim, pegou um pouquinho mais pesado, né? Aí vai cobrar esse detalhe, tá certo? É isso aí. Próximo bloco a gente vai trabalhar agora a equipe multiprofissional, tá certo? A equipe multiprofissional, onde a gente vai conversar as atribuições de cada membro da equipe no contexto do programa de hipertensão e que foi um acréscimo muito importante, né? Na oitava diretriz. A oitava diretriz trouxe essa vantagem aí de configurar, né, e olhar para as atribuições dos outros membros da equipe, que de fato antes estava mais focado nas atribuições do médico, né? Então aí a gente vê uma nova Sociedade Brasileira de Cardiologia com essa oitava diretriz, e eu fiquei muito satisfeita com esse capítulo aqui. A gente vai conversar bastante sobre ele no próximo bloco, modo turbo ativado.